Você coloca Jeová Deus em primeiro lugar em sua vida? Vejam a diferença entre os ditados do mundo e os princípios divinos. No mundo se diz, primeiro eu, o resto se der tempo. Jeová Deus diz em 1 Coríntios 13:5, o amor não visa seus próprios interesses. No mundo se diz, alguém precisa ouvir umas verdades. Jeová Deus diz em Provérbios 25:11, com maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo para ela. No mundo se diz, falo o que penso, dou a quem doer. Jeová Deus diz em Provérbios 15:28, o coração do justo medita a fim de responder, mas a boca dos iníquos borbulha com coisas más. No mundo se diz, dou um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair de uma. Jeová Deus diz em Provérbios 17:14, o princípio da contenda é como alguém deixando sair águas, portanto, retira-te antes de estourar a altercação. No mundo se diz, não leva o desaforo para casa. Jeová Deus diz em Provérbios 17:27, quem refreia suas declarações é possuído de conhecimento, e o homem de discernimento é de espírito frio. No mundo se diz, perdoar sim, esquecer jamais. Jeová Deus diz em Colossenses 3:13, perdoai-vos uns aos outros, assim como Jeová vos perdoou liberalmente. No mundo se diz, não tenho tempo. Jeová Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 16, comprai para vós todo o tempo oportuno. No mundo se diz, ouça a voz do seu coração. Jeová Deus diz em Jeremias 17:9, o coração é a coisa mais traiçoeira que existe, e está desesperado. Quem o pode conhecer? No mundo se diz, beleza é fundamental. Jeová Deus diz em Provérbios 31:30, o encanto talvez seja falso, e a beleza talvez seja vã, mas a mulher que teme a Jeová é a que procura louvor para si. No mundo se diz, o que fiz a Deus para merecer isso? Jeová Deus diz em Gálatas 6:7, tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. No mundo se diz, curta a vida, porque a vida é curta. Jeová Deus diz em Tito, capítulo 1, versículo 2, a base de uma esperança de vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. No mundo se diz, eu sou mais eu. Jeová Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo 5, a parte A, todo soberbo de coração é algo detestável para Jeová. No mundo se diz, todos os caminhos, embora diferentes, levam ao mesmo Deus. Jeová Deus diz em Provérbios 14:12, há um caminho que é reto diante do coração do homem. No mundo se diz, o dinheiro traz felicidade. Jeová Deus diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, o mero amante da prata não se fartará de prata, nem o amante da opulência da renda, também isto é vaidade. No mundo se diz, o importante é ter fé. Jeová Deus diz, a fé sem obras está morta, lá em Tiago capítulo 2, versículo 26. No mundo se diz, o importante é acreditar em Deus. Jeová diz em Tiago capítulo 2, versículo 19, crês tu que há um só Deus? Fazes muito bem. Contudo, os demônios creem e estremecem. No mundo se diz, não estou roubando nem matando, que mal tem? Jeová Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas são lícitas, mas nem todas são vantajosas. Jeová Deus é infinitamente mais elevado do que o homem. Para sermos sábios e termos a mesma mentalidade de Cristo, é necessária humildade e moldarmos nosso modo de pensar com os princípios justos de Jeová. Toda lei tem por base um princípio. Jeová não muda, ele é um Deus de princípio, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6.